Resumo da semana para ajudar você de qualquer lugar do Brasil a garantir a sua aprovação. Questões oficiais do simulado, questões oficiais da prova teórica do Detran, válido para todo o território nacional. Então, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu joinha, comenta aqui qual é a sua cidade e fica comigo até o final que você vai aprender muitas questões, dicas e macetes para garantir a sua aprovação. O uso do capacete de segurança no caso das motocicletas. Então, ele quer saber quem deverá utilizar o capacete. A. É obrigatório para os condutores somente. B. Não é obrigatório, sendo apenas recomendado por questão de segurança. C. É obrigatório para os condutores e passageiros. Ou letra D. É obrigatório para os passageiros somente. Quero lembrar vocês que não usar capacete de segurança em relação às motocicletas, seja pelo condutor ou pelo garupa, além de ser uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, ele gera suspensão direta da habilitação. Então, não é somente para o condutor, não é que não é obrigatório sim, e não é somente para o passageiro, e sim, é obrigatório para condutores e passageiros, e a não utilização dele gera uma infração gravíssima com 7 pontos e a suspensão direta da habilitação. E atenção, se você cometer esta infração durante o primeiro ano na sua PPD, você não vai ser suspenso, e sim será cassado. Vai perder a sua PPD e vai ter que começar o processo do zero. Por quê? Durante o primeiro ano, durante os primeiros 12 meses, na PPD vocês não podem ter nem infração grave, que é 5 pontos, nem infração gravíssima, que é 7, nem ter mais de uma infração média, ou seja, ser reincidente em infração média, senão, infelizmente, vocês terão a PPD cassada e terão que começar o processo tudo novamente do zero. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita. Então, ele já está contando que é obrigatório usar o cinto de segurança. E ele quer saber o fato de você não usar o cinto. Vai acontecer o quê? Você usa o cinto para evitar o quê? Letra A. O cometimento de infrações que geram multas gravíssimas. Letra B. Colisão com o veículo de trás. Letra C. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Ou letra D. Colisão com o veículo da frente. Primeiro, desconsidera a letra A, porque não é infração gravíssima. Não utilizar o cinto de segurança, seja pelo condutor ou pelo passageiro, ele gera uma infração de natureza grave com 5 pontos e não gravíssima. Usar o cinto não vai evitar colisão com o veículo de trás, muito menos com o veículo da frente. Para evitar colisões com o veículo de trás ou com o veículo da frente, vocês precisam manter a distância de segurança, distância de segmento. Então, não tem nada a ver com o cinto. Agora, a resposta correta ficou a letra C. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Se você quer aumentar as chances de, se essa questão cair na sua prova e você conseguir acertar, uma dica que eu sempre dou: copia a pergunta e copia a resposta correta. Então, a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. E atenção, vale lembrar ainda, a infração é de natureza grave com 5 pontos. Então, usar o cinto, além de evitar o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisão, ele vai evitar uma infração de natureza grave com 5 pontos e, além disso, vai gerar a retenção do veículo até a regularização, ou seja, até a colocação do cinto de segurança. A utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida, pois o que ela causa? Por que usar o celular na direção é proibido? Letra A. Afeta a audição do condutor. B.
pode provocar perda de atenção e riscos de acidente. C, não é regulamentada pelo CONTRAN. Ou letra D, interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel. Novamente, vamos pelas eliminatórias. Ele não vai afetar a audição do condutor e ela é regulamentada pelo CONTRAN, sim. Inclusive, existem duas infrações, uma de natureza gravíssima com 7 pontos e uma de natureza média 4 pontos. Gravíssima se vocês estiverem falando, manuseando o celular, e uma média 4 pontos se ele estiver ligado ao fone de ouvido, Bluetooth, entre outros. E não tem nada a ver com interferir nos equipamentos eletrônicos do automóvel. Então, a resposta correta, novamente por eliminatória, é a letra B. Pode provocar a perda de atenção e riscos de acidente. Então, é proibido utilizar o celular na direção, porque ele pode provocar a perda de atenção e riscos do acidente. Inclusive, tem uma outra questão que cai com bastante frequência, que ele fala mesmo no modo viva voz. Mesmo no modo viva voz, você vai precisar se concentrar, você vai precisar ter atenção para poder responder, para poder falar com a pessoa que está em outro espaço que não seja o seu. Então, sim, mesmo no modo viva voz, ele vai sim provocar a perda de atenção do condutor e, claro, resultar aí em riscos de acidentes. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos da condução do veículo. A ação que deve ser evitada, ou seja, algo que vocês não devem fazer na direção, pois pode afetar a concentração do condutor é. O que vai afetar, o que vai diminuir a atenção do condutor na direção? Letra A, trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Letra B, conversar ao celular no modo viva voz. Letra C, ouvir música suave em volume moderado. Ou letra D, fazer uma refeição leve antes de dirigir. Quais dessas situações vocês acham que vai afetar a concentração do condutor? Se eu trafegar por lugares desconhecidos, eu vou aumentar a minha concentração para tentar me localizar e saber onde eu estou, para onde eu vou. Ouvir uma música num volume suave, moderado, ele não vai afetar a concentração, muito menos se você fizer uma refeição leve. Se você fizer uma refeição mais pesada, principalmente no horário do almoço, aí você pode perder um pouquinho da atenção, resultando aí num pouquinho de fadiga, num pouquinho de sono, mas não na concentração. Agora, conversar ao celular, mesmo que seja no modo viva voz, vai sim diminuir a tua concentração, diminuir a sua atenção. Por quê? Mesmo você não estando mexendo no celular, você precisa se concentrar, você precisa pensar, raciocinar para responder a pessoa que está do outro lado, que está em outro espaço físico. E aí, de repente, você não está tão atento e pode resultar em algum sinistro, em alguma colisão. Então, devemos evitar utilizar o celular, mesmo que seja no modo viva voz, porque ele pode sim afetar a concentração do condutor. A placa A14 significa todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Atenção! Placas amarelas são situações futuras, do tipo assim, atenção porque vai ter algo lá na frente. E o que é esse algo? O que nós temos presente dentro desta placa amarela? Nós temos um semáforo, exatamente. Então,
qualquer que seja a nossa resposta, precisa estar relacionado com o semáforo. E agora, letra A, atenção, semáforo. Letra B, sinal vermelho à frente. Letra C, semáforo à frente. Ou letra D, sinalização para pedestres à frente. Bom, primeiro que ele não está dizendo se o sinal está verde, vermelho ou amarelo. Segundo, não é uma sinalização para pedestres, e sim uma sinalização para veículos. Como que eu sei? Porque o semáforo para o pedestre, ele não tem a cor amarela. Ele vai ter a cor verde, né, para sinalizar que está aberto, e ele vai ter a cor vermelha para sinalizar que está fechado. E a cor amarela no semáforo do pedestre, ele é substituído pelo vermelho intermitente. Sabe aquele vermelho que fica piscando? Então, o semáforo para o pedestre não tem a cor amarela. Mas e agora? É atenção semáforo ou semáforo à frente? Como eu falei para vocês, as placas amarelas são sinalizações, são situações futuras. Então, ele está te alertando, ele está te contando que vai existir um semáforo à frente. Então, a plaquinha A14 significa semáforo à frente, porque é uma informação, uma situação futura. Para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor de um veículo deverá. Trecho alagado, trecho com água, é aí pelo menos um meio metro de água, né, que fica cobrindo totalmente as rodas, chegando até na porta do veículo. Se tem água, a água ela é pesada. Se ela é pesada, eu preciso utilizar a marcha mais pesada, a marcha mais forte do meu carro. E aí, você sabe qual marcha é essa? Vamos às alternativas. Letra A. Engatar a segunda marcha, acelerar forte quando entrar no trecho alagado. Letra B. Engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Letra C. Acelerar fortemente e entrar no trecho alagado em alta velocidade. Ou letra D. Cruzar o trecho alagado com o carro acelerado, puxando o freio de mão levemente. Vamos descartar primeiro as alternativas que falam em acelerar forte e passar em alta velocidade. Então, acelerar fortemente e passar em alta velocidade descarta. E acelerar fortemente na letra A também descarta. Agora eu pergunto para você o seguinte: qual a ideia de você acelerar e frear ao mesmo tempo? Não faz sentido nenhum. Concordam comigo? Então, descarta também. Novamente, por exclusão de alternativas que não fazem sentido, nós ficamos com a letra B, que é a nossa resposta correta. Engatar a primeira marcha, por quê? Porque é a marcha mais pesada. Sempre anotem essa dica, tanto para questões teóricas quanto para as aulas práticas de vocês. Vocês sempre vão colocar o carro em movimento, começando pela primeira marcha. Colocou a primeira, andou um pouquinho, coloca a segunda. Se for uma reta ou se for uma descida, vocês vão utilizar a terceira, ok? Para colocar o carro em movimento. Primeira, PP ou PPP. Parou, põe primeira. Parou, primeira. Sempre. Ah, e não me esqueço ainda da sigla BEC. Quando você entrar no teu carro. Regular banco, espelho e cinto. E, claro, sair de primeira marcha. Continuando, então você vai engatar a primeira marcha, que é a marcha mais pesada. Vai manter o carro acelerado. Por quê? Porque se você desacelerar, vai entrar água pelo escapamento, vai ir até o motor do teu carro e vai dar o que a gente chama de calço hidráulico. O teu motor está muito quente, vai entrar água fria
que o teu motor vai travar. E aí você vai regular a velocidade com a embreagem. Essa é a parte mais confusa. Por quê? Se você, por exemplo, engatar a primeira marcha e deixar a embreagem pisada lá no final, o teu carro não vai se movimentar. Você pode acelerar até o final, acelerar tudo, ele não vai sair do lugar. Mas, à medida que você vai subindo o pedal da embreagem, o teu carro vai ganhando movimento. Se você voltar o pedal lá embaixo, ele vai parar. Se novamente você começar a soltar, aí ele vai começar a andar. Então, isso é regular a velocidade com a embreagem. Essa regulagem da embreagem, ela é muito importante quando você for sair com o teu carro. De preferência, sempre utilizem os pedais com as pontas dos pés, tanto o freio, acelerador e embreagem. Por quê? Eu preciso utilizar força e não peso. Quando você utiliza peso, você faz aquela frenagem brusca, você faz aquela aceleração brusca, aquela arrancada brusca. Quando você utiliza as pontas dos pés, você utiliza a força e você consegue sentir a quantidade adequada, tanto para frear quanto para acelerar. E sempre que possível, deixa o teu calcanhar encostado no assoalho do carro e utiliza as pontas dos pés. Isso faz uma diferença enorme para você arrancar suavemente, para você frear suavemente, sempre utilizando as pontas dos pés. Para começar a trafegar, o veículo precisa de muita força e pouca velocidade. Essas são exatamente as características da qual marcha? Se você prestou atenção na questão anterior, você já sabe a resposta para essa questão. Letra A, primeira marcha. Letra B, segunda marcha. Letra C, quarta marcha. Ou letra D, terceira marcha. Qual marcha vocês acreditam que seja a marcha correta para vocês colocarem o carro em movimento? Acertou quem respondeu primeira. Tudo vai começar pela primeira. A primeira é que você vai colocar o teu carro em movimento. Acelerou um pouquinho, aí você vai vir com a segunda. Então, acelerou, embalou teu carro, você vai tirar o teu pezinho do acelerador. Então, você vai subir o pezinho do acelerador, vai pisar a embreagem lá no final, faz a troca de marcha, lembrando que a segunda está na mesma linha da primeira, então se a primeira está aqui, você vai puxar o câmbio reto, sempre em formato de conchinha, puxando um pouquinho para você, e aí você vai ter segunda. Engatou a segunda, libera o pedal da embreagem e aí volta a acelerar. Se for uma reta ou se for uma descida, você pode acelerar um pouquinho e já utilizar a terceira marcha. Lembrando que você precisa sempre respeitar o limite da via. Não é que o carro da autoescola precisa andar devagar. Ele precisa respeitar o limite da via. Seja 30, seja 40, como é a maioria das ruas das cidades. Algumas cidades maiores têm vias de 50 e vias até de 60. Então, dependendo da via que você estiver, é a velocidade que você vai utilizar. A velocidade regulamentada pela via, por aquela plaquinha vermelha lá com a quilometragem dentro dela, ok? E aí, claro, né, se você passar de 40 a 50 km por hora, aí você poderá utilizar a quarta marcha. Mas, para colocar ele em movimento, vocês precisam sim utilizar a primeira marcha. A placa A47 significa. O que ela significa? Primeiro, ela é uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. O que nós temos presente nesta placa? Isso aqui, pessoal, é um eixo. O que é um eixo? Tem uma roda, o eixo, e a outra roda do outro lado. Então, isso aqui é um eixinho, um eixo, tá? Pode ser de carro, pode ser de caminhão, de qualquer veículo, é um eixo.
Aqui nós temos uma seta pequenininha apontando para baixo e o 2T. Esse T aqui vem de tonelada. Tonelada é peso. Então, o significado desta placa é peso limitado por eixo. Por que não é peso bruto total? Porque se fosse peso bruto total, teria que ter uma seta grandona apontando para baixo, que é esta placa aqui, ó. Essa aqui, sim, seria o peso bruto total. Agora, esta daqui, que tem o desenho do eixo, é o peso limitado por eixo. É proibida a circulação de bicicletas em macetinho, tudo o que tem roda, roda na rua. Então, as bicicletas, elas vão transitar, elas vão rodar na rua, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo da pista, sempre com preferência e sempre em fila. Tanto pedestres quanto ciclistas devem obrigatoriamente andar em fila. E a proibição será nas rodovias. Então, anotem aí. Proibido, bicicleta, rodovia. Proibido, bicicleta, rodovia. Salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Então, lembrem-se, proibido, bicicleta, rodovia. Todo condutor deve praticar a direção defensiva. Dica: direção defensiva é direção preventiva. São todos os atos, todas as ações que vocês irão ter para antecipar, para prevenir, ver, pensar e agir. Essa é a suma, o básico da direção defensiva. Constantemente. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Aqui, ele está questionando o significado. Então, condições adversas, fatores ou combinações. Condições adversas, fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Atenção! Ele pode questionar quais são. Vai ficar difícil de vocês lembrarem porque são 8 no total, mas a dica é justamente essa. Se ele perguntar quais são, conta a alternativa que tem 8 itens e pode marcar porque vai ser a nossa resposta correta. Realizar eficiente manutenção preventiva, novamente, preventiva, prevenir, antecipar do que a gente pode fazer para evitar uma situação do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem, que aqui a resposta é nos seres humanos. Podem agravar quadros alérgicos de asma. Então, a fuligem, aquela fumaça preta, nos seres humanos, em nós, podem agravar quadros alérgicos de asma. E existe uma outra resposta, que aí está falando dos edifícios, das edificações, que pode ocasionar o deterioramento do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Então, tanto o deterioramento do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades, como agravar quadros alérgicos de asma. Um condutor de ambulância transitando em uma via arterial é uma via urbana de 60 km por hora, sentido duplo de direção, percebe que o veículo à sua frente se posicionou e indicou por meio de sinalização regulamentar que pretende entrar à esquerda. Nesse caso, a ultrapassagem pela direita será. Aqui, pessoal, independente de ser um condutor de ambulância, de ser um veículo oficial, de ser um veículo normal,
essa ultrapassagem ela fica permitida para todos os veículos. É aquela situação aonde eu estou indo aqui, né, existe uma entrada aqui, essa via ela é duplo sentido de direção e a pessoa já sinalizou e já se posicionou para cá. Então, eu posso sim passar pela direita. É uma exceção. E essa exceção de passar, de ultrapassar pela direita, ela será permitida para todos os veículos. Nas demais situações, a ultrapassagem sempre será feita pela esquerda. Ultrapassar em locais proibidos, faixa contínua, pelo acostamento, aclives ou declives sem visibilidade, pontes, túneis e viadutos quando for pista simples, uma faixa por sentido, além de ser proibido, são infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. 3 motoristas estão completando um ano com suas respectivas permissões para dirigir, que é a PPD. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte: motorista 1, uma infração de natureza grave. Motorista 2, 2 infrações de natureza média. E o motorista 3, 3 infrações de natureza leve. E a CNH será conferida para quem? Apenas para o motorista de número 3. Por quê? Durante a PPD, durante o primeiro ano, vocês não podem ter nenhuma infração grave, que é 5 pontos, nem gravíssima, que é 7 pontos. Então, aqui a gente já descartou o motorista 1. E também, vocês não podem ser reincidente em infração média. O que é ser reincidente? Ter 2 infrações de natureza média, porque vão somar 8 pontos. E o máximo que vocês podem ter é uma infração média, tá? Então, por isso que o motorista 2 também não vai pegar a PPD. Ah, mas o motorista 3 teve 3 infrações leves, só que a infração leve, ela não vai pontuar para a perda da PPD. Por quê? Não pode grave, 5 pontos, gravíssima, 7 pontos, nem ter 2 infrações médias, ou seja, ser reincidente em infração média. Mas ele não fala nada sobre a infração leve, desde que, claro, ele não atinja lá a pontuação de 40 pontos, senão, infelizmente, ele poderá ter a PPD cassada também, tá? Então, durante o primeiro ano, não pode grave, gravíssima ou ser reincidente de infração média. A formação adequada da mistura ar-combustível que vai ser admitida no interior dos cilindros é função de qual sistema? É do sistema de alimentação. Então, alimentação, mesma coisa que nós. Nós ingerimos o quê? Nós ingerimos alimentos sólidos e alimentos líquidos, é um complemento. A mesma coisa acontece com o combustível que vai para o interior dos cilindros, para o nosso veículo funcionar. Ele vai ter que ter o ar mais o combustível. E essa mistura correta de ar e combustível vai se chamar sistema de alimentação. E aí, ele pode perguntar quais que são esses sistemas de alimentação. Serão 2 sistemas básicos que vão fazer essa mistura do ar e do combustível. Carburador nos veículos mais antigos e injeção eletrônica nos veículos mais novos. Não é arrefecimento, tá? É injeção eletrônica. E nos veículos mais novos, aliás, nos veículos mais novos, o carburador, lá o antiguinho carburador, ele é substituído pela injeção eletrônica, que tem uma queima mais correta, uma queima mais adequada, e assim diminui a emissão de poluentes. Então, falou em ar combustível, lembre-se, a formação correta mistura ar combustível, alimentação, carburador
e injeção eletrônica. Ar, combustível, alimentação, carburador e injeção eletrônica. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Para eu conseguir acertar essa questão, eu preciso entender que ciclomotores são veículos lentos, eles têm até 50 cilindradas ou, tecnicamente, poderiam pegar velocidade de, no máximo, 50 km por hora. Se ele é um veículo lento, ele deverá ficar aonde? Mais à direita. Então, ele ficará no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Todos os veículos que são mais lentos ou que desenvolvem menor velocidade, eles devem ficar na pista da direita. Lembrando ainda que os ciclomotores, eles são proibidos de trafegar em vias de trânsito rápido, justamente pela diferença de velocidade que poderá gerar risco aí de colisão, de sinistros, entre outros. Quando o condutor transitar em velocidade inferior à máxima, terá como punição. Aqui, pessoal, é apenas uma atitude. Sempre que for atitude, vai gerar apenas multa. Transitar em velocidade máxima, transitar em velocidade mínima, ele vai gerar multa, a não ser que essa velocidade fosse máxima em mais de 50%. Aí iria gerar a suspensão. Mas nesse caso, a velocidade ela é inferior, então vai gerar apenas multa. Retenção só irá acontecer se tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar. Exemplo, estou andando sem cinto. Tem algo faltando? Sim, o cinto. Aí vai gerar a retenção para regularização. Remoção é quando você estaciona o teu veículo de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Aí vai gerar a remoção. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de pedestres e animais, eles estão transitando sobre a via. Concordam comigo? Se eles estão transitando sobre a via, condição adversa de trânsito. Lembrando que via é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais, a superfície física. Agora, pessoas, veículos, animais circulando aqui sobre essa via, aí chama-se trânsito. Por quê? Porque eles estão transitando. Pedestres e animais estão transitando na via, então é condição adversa de trânsito. É proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamento. Mas o que significa isso? Vamos imaginar que aqui nós tenhamos um cruzamento, né? Tem aqui, pode ser que tenha um semáforo, pode ser que não, pode ser que tenha uma faixa pintada, pode ser que não. Então, esse pedestre aqui, ele vai, por exemplo, ele precisa vir deste lado aqui, e ele está neste lado aqui. Ele não pode simplesmente cruzar aqui. Isso aqui é atravessar a via na área de cruzamento. Ele precisa vir nesta faixa, depois nesta faixa para poder chegar aqui. Esse meio aqui, ele vai ser proibido, que é o que ele fala, atravessar a via nas áreas de cruzamento. Outro detalhe importantíssimo que vale ressaltar: o pedestre e o ciclista, sempre que transitarem na via, eles precisam transitar em fila. Infelizmente, não é o que a gente vê. É muito comum ver pedestres transitando um do ladinho do outro, ver ciclista transitando um do lado do outro. Isso fica muito perigoso. E para as provas também, ele cobra, tem uma questão que fala que tanto o pedestre quanto o ciclista deverão transitar sempre em fila. E se ele falar do trânsito de pedestre nos acostamentos, pedestre,
pedestre nos acostamentos será permitido. A placa A19 alerta. Primeiro que aqui nós temos uma placa A, temos uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, a gente vai precisar olhar nessa placa e entender o que tem. Vamos imaginar que aqui seja uma pista, né? Um corte, um trecho de uma pista. E nessa pista existe um desnível, né? Aqui ele teve uma baixadinha. E aí, qual será que é o nome que essa baixadinha aqui vai dar, vai levar? Lembrando que isso aqui está sendo para baixo, tá? Letra A, depressão. Letra B, ponto imóvel. Letra C, aclive acentuado. Ou letra D, declive acentuado. Bom, declive acentuado, ele teria que ter o desenho de um carrinho descendo. Aclive acentuado teria que ter o desenho de um carrinho subindo. Ponte imóvel teria que ter o desenho da ponte em movimento. Então, vejam que já eliminamos declive, aclive e ponte. Só sobrou depressão, que é o que significa esta placa A19. Existe uma depressão. Por algum motivo ali a pista cedeu e gerou essa depressão. Geralmente tem essa plaquinha já com alerta para reduzir velocidade. Isso aqui pode dar um tranco, um solavanco e pode resultar num acidente. Então, A19 alerta sobre uma depressão. A placa A10B adverte do quê? Novamente, né? Placa de advertência, adverte sobre situações potencialmente perigosas. Olha essa dica valiosa. Estão vendo que depois do número 10 existe uma letra B? Pois bem, sempre que for B, é direita. Sempre que for A, é esquerda. Então, aqui vocês já têm uma dica bem valiosa que vocês podem utilizar. Seja o que for, é para a direita. Então, existe uma via e aí existe o quê? Existe mais uma via secundária aqui. Mas qual será que é o nome dessa via aqui que está se juntando à via principal? Letra A, siga à direita. Essa aqui já vamos descartar, porque para seguir à direita, teria que estar só indicando. E ele não está indicando para seguir para a direita, então descarta. Letra B, entroncamento oblíquo à esquerda. Mas nós temos uma letra B. Letra B é o quê? É direita, então eu já posso descartar essa daqui também. Letra C, confluência à direita. Ou letra D, entroncamento oblíquo à direita. Então, não é confluência, e sim letra D de dado. Entroncamento oblíquo à direita. Então, a placa A10B adverte de um entroncamento oblíquo à direita. A sinalização semafórica para o pedestre na cor verde indica. Quero lembrar vocês que as cores do semáforo para o pedestre são verde, vermelho e o vermelho intermitente. Não existe na sinalização para o pedestre a cor amarela. A cor amarela de alerta, de advertência, só existe no semáforo veicular. No pedestre vai ter verde, vermelho e vermelho intermitente. E a cor verde, o que será que ela significa? Será que é a mesma coisa para os veículos? Letra A, permitido ao condutor atravessar a via. B, proibido ao pedestre atravessar a via. C, permitido ao pedestre atravessar a via. Ou letra D, o pedestre deve parar e prestar atenção. Parar e prestar atenção seria no vermelho intermitente.
Outra coisa, a letra A está falando do condutor, mas não é o condutor, é o pedestre, então eu já posso descartar também. Já temos aí 50% de chances de acertar. Só que agora, o verde, ele proíbe ou ele permite? Acertou quem respondeu a letra C, permite. Permitido ao pedestre atravessar a rua. Se fosse vermelho, aí seria proibido, mas é o verde. O verde, tanto para o carro quanto para o pedestre, ele vai dar a permissão. No caso do pedestre, permitido ao pedestre atravessar a via. Se fosse o veículo, seria permitido o veículo prosseguir, desde que não exista um pedestre que não tenha concluído a travessia. Então, é importante ficar atento. Se você estiver no semáforo, o semáforo ficou verde, mas existe um pedestre que não concluiu a travessia, você precisa aguardar ele concluir a travessia para só então você prosseguir. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, que é a sigla CTB, que é válido em todo o território nacional, bem como o conteúdo aqui desse canal, ele é válido para todo o território nacional. Então, se você chegou até aqui, você está gostando, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e, claro, deixar aquele joinha. As vias urbanas classificam-se em... O que são vias urbanas? São as vias que estão dentro da cidade. E quais que são? Letra A, vias de acesso, de ligação, radiais e diametrais. Letra B, vias expressas, locais e tributais. Letra C, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Ou letra D, vias expressas, arteriais, coletivas e locais. E agora, quais que são? Lembrem-se, L, C, A, T, R. L, C, A, T, R. Essas são as vias urbanas, as vias que estão dentro da cidade. Locais, coletoras, arteriais e trânsito rápido. Vias locais, 30 km por hora. Coletora, 40 km por hora. Arterial, 60 km por hora. E trânsito rápido, 80 km por hora. Vocês podem anotar a sigla, que ele pode dar ao contrário, né? Começando pela via local, como ele pode começar pela via de trânsito rápido. Daí é o TR, A, C e L. É interessante vocês lembrarem da sigla, que se cair na prova, não lembrando todas, mas lembrando da sigla por dedução, vocês conseguem acertar. Lembrando que essas são as urbanas, tá? As que estão dentro da cidade. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros. Pessoal, essa semana passada, está caindo muito essas questões, falando das molas, dos amortecedores, falando da suspensão no geral. O que molas, amortecedores e a suspensão no geral podem acarretar? Letra A, o aumento do ruído externo do veículo, não interferindo na segurança. Letra B, o travamento do sistema de arrefecimento do veículo. Letra C, o capotamento do veículo em curvas. Ou letra D, desconforto aos ocupantes do veículo em função da vibração produzida, sendo que essas peças não interferem na segurança. Primeiro, molas e amortecedores interferem diretamente na segurança. Então, eu vou descartar a letra A, porque fala que não interfere na segurança, e vou descartar a letra D, que também fala que não interfere na segurança. Na letra B, ele fala no sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento não tem nada a ver com a suspensão. Aqui tem a ver com o motor.
Então, eu também posso descartar. Então, nossa resposta correta, a letra C, o capotamento do veículo em curvas. E sim, molas, amortecedores em mau estado podem resultar no capotamento do veículo, né, em curvas. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Se eu estou cometendo uma infração de trânsito, eu estou fazendo algo errado, algo que pode prejudicar a mim ou aos demais. Concordam comigo? Letra A. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Letra B. Respeita a via preferencial. Letra C. Obedece às ordens do agente de trânsito. Ou letra D. Respeita a preferência do pedestre. Algo de errado. É errado respeitar? Não. Nem é errado obedecer e nem respeitar. Então, aqui eu tenho 3 atitudes que são corretas, que são certas, que são positivas. E a minha atitude errada é deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito, que aí vai resultar no quê? Vai resultar na infração, vai resultar na multa, que será dividida em 4 categorias. 7 pontos, gravíssima, quando eu coloco a minha vida e a vida do outro em risco. 5 pontos, infração grave, quando eu coloco a minha vida em risco ou quando eu gero perturbação de sossego, por exemplo, como usar som alto. Infração média com 4 pontos, quase sempre relacionado com questões ambientais, ou então infração leve com 3 pontos, que normalmente que mais cai, uso incorreto da buzina ou deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou da habilitação do condutor. Então, mais relacionado com a questão da documentação. Então, se eu deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito, eu vou estar cometendo uma infração, que será dividida entre gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. A distância de reação é definida como? O que é reação? Reação é quando eu reajo a uma situação, quando eu tomo uma atitude para evitar que algo aconteça. Concordo? Letra A. O espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Letra B. Soma da distância de parada com a distância de frenagem. Letra C. Aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Ou letra D. Soma da distância de segmento com a distância de frenagem. Primeiro, eu não posso somar distância de parada. Por quê? Porque a distância de reação mais a distância de frenagem é que vai resultar na distância de parada, certo? Então, distância de reação mais distância de frenagem é igual a distância de parada. A letra C, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, é essa distância aqui, ó, a de segmento, que é que você mantém do veículo da frente. Distância essa, que é medida em 2 segundos. Então, também não é. Então, aqui, ó, 2 segundos. E na letra D, soma da distância de segmento com frenagem. Eu não posso somar a distância de segmento. Então, percebam que só restou a letra A. O espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Essa é a distância de reação. Na sequência, quando ele continuar freando até o veículo parar, vai resultar na distância de frenagem. E se eu juntar a distância de reação mais a distância de frenagem, vai resultar na distância de parada. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve. Aqui ele está perguntando a forma, o cuidado.
reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Ele poderia questionar a distância. Se ele questionar a distância, 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. Então, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança e manter a distância de 1,5 metros, 1,5 metro. Todo condutor deve possuir conhecimento básico de mecânica, a fim de manter o veículo sempre em bom estado e trafegar com segurança, conforme os preceitos da direção defensiva. Direção preventiva, tudo que eu posso fazer para prever, prevenir, antecipar, ver, pensar e agir. Assim, analise as alternativas abaixo. Então, ele está dando para nós 1, 2, 3 algarismos romanos. E ele quer saber quais estão corretos. 1. Folgas no sistema de direção provocam o desbalanceamento das rodas. Não. Folgas no sistema de direção, eles podem provocar desgaste dos pneus, por ter uma rodagem irregular, mas não vai desbalancear as rodas. 2. A finalidade dos amortecedores é de garantir a eficiência do sistema de direção. Não. O amortecedor, ele vai garantir a eficiência, além de trazer o conforto e a segurança, ele vai garantir a estabilidade do veículo. Tanto que molas e amortecedores em mau estado podem inclusive ocasionar o capotamento do veículo. Então, não tem a ver com direção, e sim com estabilidade, conforto e segurança. E 3. As principais razões de perda de eficiência no sistema de freio são vazamento, nível de fluido baixo, bem como discos, pastilhas e lonas gastos. Sim, esse é um dos principais motivos, uma das principais razões de você ficar sem freio, do teu freio não ter a eficiência correta. Então, as principais razões de perda de eficiência do sistema de freios são vazamento e nível de fluido baixo, bem como discos, pastilhas e lonas gastos. 3 candidatos à obtenção da CNH tiveram o seguinte desempenho no exame de direção veicular. Motorista 1 cometeu uma falta grave. Motorista 2 cometeu uma falta média e uma falta leve. E o motorista 3 cometeu 3 faltas leves. Nessas condições, os 3 candidatos vão pegar a sua PPD, não é nem CNH, porque ainda é o primeiro ano, ainda é o exame, então seria PPD. Aí eu quero lembrar vocês o seguinte: primeiro, ele não está falando de infração. Infração, multa, penalidade, vai ser depois que este candidato já for um condutor, que ele já passou no exame. Aqui ele está falando de faltas. Então, ele tem direito, durante o seu exame, de perder até 3 pontos. Se ele estiver fazendo só A, ou se ele estiver fazendo só B, ou se ele estiver fazendo A e B, será 3 pontos em cada uma. Ele não é somatório e não é cumulativo. Perdeu 3 pontos na A, continua com 3 na B. Não perdeu nenhum ponto na A, continua apenas com 3 na B. É 3 para cada um, ok? Aí, quais que são as faltas? Falta grave, ele gera 3 pontos. Só que ele só perdeu 1, só fez uma falta grave. Então, ele tem 3. Ele está no limite. A falta média, ela soma 2 pontos. E a falta leve soma 1. Então, vejam que o candidato 2 também teve a soma de 3 pontos. E o candidato 3,
ele teve 3 faltas leves. Como cada falta leve vai pontuar uma vez, então ele também perdeu 3 pontos. Então, percebam que ambos os 3 candidatos perderam o limite, perderam os 3 pontos, mas eles não passaram disso. Por isso que ambos os 3 vão ter a sua PPD válida por um ano. E aí sim, durante o primeiro ano da PPD, eles não podem ter nenhuma infração, não é falta, infração de natureza grave, gravíssima ou ser reincidente em média. Ser reincidente é ter 2 infrações médias ou mais. Para o condutor, aumentar a aderência na traseira do veículo durante a curva deve acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Então, para aumentar a aderência, acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. À esquerda estão descritos os sinais de apito e à direita os significados. E ele quer o quê? A correlação. O que é correlação? É vocês ligarem o silvo com o seu respectivo significado. Por exemplo, um silvo breve significa siga. Então, quer dizer que risquinho 1, a resposta está no número 2. Deixa eu até trocar de cor aqui para facilitar. Deixa eu pegar um azul aqui. 2 silvos breves significa pare. Então, quer dizer que 2 algarismos romanos está no número 3. E, por último, nós vamos ter um silvo longo. Um silvo longo está aqui em cima. Diminua a marcha. Então, 1, 2, 3 risquinhos, a resposta está no número 1. Logo, a nossa sequência ficou assim. 1 risquinho 2, que está aqui, 2 risquinhos 3, que está aqui, e 3 risquinhos 1, que está aqui. Ou seja, um silvo breve siga, 2 silvos breves pare, e um silvo longo diminua a marcha. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros, o capotamento do veículo em curvas, sim. Suspensão, amortecedores, molas em mau estado, eles podem sim ocasionar o capotamento do veículo nas curvas. Por quê? Quando você está com os amortecedores e molas em bom estado, o teu veículo ele passa pela lombada, ele faz a curva de maneira suave. Quando ele está estourado, quando ele está com problema, ele dá aqueles rompantes, ele dá aquela jogada. E nessa jogada, infelizmente, pode sim, dependendo da velocidade, resultar no capotamento do teu veículo nas curvas. A idade mínima de 21 anos é exigida aos condutores. Vamos relembrar as idades? Para a primeira habilitação, precisa ter 18 anos completos. Depois, para fazer a categoria C, eu já consigo fazer com 19. Para as categorias D e E, eu preciso ter 21 anos completos, ou seja, transporte coletivo de passageiros e de produtos perigosos. Então, a idade mínima de 21 anos vai ser para as categorias D e E e também transporte coletivo de passageiros e de produtos perigosos. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para início da sinalização deve ser de no mínimo quanto? Dica:
a quantidade de passos nunca será inferior à velocidade. Então, já descarta. Segunda dica, ele sempre vai falar de passos longos ou passos longos de um adulto. Ele jamais vai falar de passos curtos, ele jamais vai falar de metros, passos longos ou passos longos de um adulto. Última dica, como é que eu vou saber a resposta correta? Eu sempre vou ter que levar em consideração a velocidade da via, neste caso é 100. Se for durante o dia, com tempo bom e com pista seca, eu vou multiplicar por 1. Ah, mas 100 vezes 1 é 100, exatamente. 100 passos longos ou passos longos de um adulto. Agora, se esse acidente tivesse acontecido de noite, fosse às 23 horas, ou mesmo a pista tivesse molhada, aí vocês iriam multiplicar por 2, que daria 200 passos longos ou 200 passos longos de um adulto. E atenção, sempre que você encontrar uma curva, você vai reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Em muitas das metrópoles brasileiras, o trânsito seria melhor, mais seguro se o transporte coletivo fosse mais eficiente e atendesse melhor às necessidades da população. Por quê? Se o transporte coletivo, se o transporte público for eficiente, eu não preciso usar o meu veículo próprio para me locomover. Imagina assim, quantas pessoas cabem dentro de um ônibus? Muitas pessoas. Vamos chutar aí um ônibus simples, comum, considerando que ninguém está em pé. Pelo menos 50 pessoas. Agora imagine se todas essas pessoas resolvessem sair de carro. Seriam 50 carros. Então, isso geraria uma poluição muito maior e, claro, né, aí teria uma quantidade muito grande de veículos nas vias. Por isso que o trânsito seria muito melhor se o transporte coletivo fosse mais eficiente e atendesse melhor às necessidades da população. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas do quê? Primeiro, vamos começar lembrando que condições adversas são fatores ou combinação de fatores. Anotem aí. Condições adversas, resposta correta, os fatores ou combinação de fatores. Se ele perguntar quantas são, lembrem-se sempre que são 8. Conta a alternativa que tiver 8 itens e pode marcar sem medo, que é a resposta correta. Agora, pedestres e animais na via estão fazendo o quê? Eles estão transitando sobre a via. Se eles estão transitando sobre a via, condição adversa de trânsito. Então, primeiro, que via é a superfície física por onde transitam pessoas, veículos e animais. Então, via é o espaço físico, pedestres, animais, veículos, enfim, transitando sobre a via, aí é trânsito ou pedestres e animais soltos, condição adversa de trânsito. Os sistemas básicos para que o motor a combustão interna funcione são. Aqui, pessoal, ele está falando do sistema. Então, nós vamos ter quais sistemas? De alimentação, de ignição, de lubrificação, de arrefecimento e de escapamento. Sistema de alimentação é aquela mistura do ar mais o combustível para que teu veículo funcione. A ignição é a faísca para que o teu carro dê a partida e assim ele funcione. Essa ignição, essa vela, é feita através da energia elétrica juntamente com a vela. Aí as peças móveis do teu motor, elas precisam de óleo lubrificante para poder trabalhar, principalmente porque elas trabalham em alta temperatura. Como elas estão trabalhando em alta temperatura, elas precisam do arrefecimento para manter essa temperatura ideal. E depois, lá no final, todos esses gases resultantes
do teu veículo serão eliminados através do escapamento. Então, os sistemas básicos: alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. A distância de frenagem é definida como? Ele já contou. Frenagem. Se é frenagem, eu estou freando. Aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Distância de frenagem é aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Nós vamos ter basicamente 3 distâncias. A primeira distância é a DR, que é a distância de reação. Quando eu visualizo o perigo, tiro o pé do acelerador e aciono o freio. Depois eu vou ter a DF, que é a distância de frenagem, que é aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. E eu vou ter a DP, que é a distância de parada, que nada mais é que a soma. Ou seja, desde o momento que eu vi o perigo, tirei o pé do acelerador, acionei o freio, continuei freando até a parada total, DP, distância de parada. Em um acidente de trânsito ocasionado pela colisão de 2 carros, há 4 vítimas presas nas ferragens e inconscientes. Neste caso, deve-se: letra A, sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros imediatamente. Letra B, pedir ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar em seguida o local. Letra C, retirar imediatamente as vítimas presas nas ferragens e levá-las ao pronto-socorro. Ou letra D, tentar reanimar as vítimas sacudindo-as levemente e chamar imediatamente o socorro médico. Aqui nós temos 2 fatores importantes. Primeiro, que existem 4 vítimas e essas vítimas estão o quê? Presas nas ferragens. O único para quem vocês podem ligar, solicitar para retirar essas vítimas presas nas ferragens, porque tem treinamento e equipamento, é o Corpo de Bombeiros. Então, a resposta correta para essa questão é a letra A. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o Corpo de Bombeiros imediatamente. Por que as demais alternativas estão erradas? Primeiro, porque eu não posso retirar as vítimas das ferragens, eu não tenho treinamento, eu não tenho equipamento. Eu vou com certeza agravar ainda mais o quadro dessas vítimas. Por isso que eu não devo jamais retirar as vítimas de dentro do veículo, muito menos retirar vítimas presas nas ferragens, nem retirar capacete de motociclistas. E eu também não vou tentar reanimar a vítima sacudindo, tá? Existem formas corretas, mas com certeza não é essa. Por isso que a letra B, a letra C e a letra D estão erradas. E a resposta correta, quando falamos, de vítimas presas nas ferragens, é chamar o Corpo de Bombeiros, ou mais corretamente, sinalizar o local para evitar novos acidentes, desligar o motor dos veículos acidentados para evitar faísca, princípio de incêndio ou até explosão, e, claro, chamar o Corpo de Bombeiros imediatamente. Lembrando que o Corpo de Bombeiros é o 193. Então, tem vítimas presas nas ferragens, é o 193. E o 192, que será do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Aí seria para atender as vítimas, mas para remover as vítimas das ferragens, Corpo de Bombeiros 193. A Carteira Nacional de Habilitação permite a quem possui o direito de dirigir. Dirigir o quê? O que eu posso dirigir com a minha habilitação? Letra A. Veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Letra B.
qualquer tipo de veículo automotor. Letra C, veículos automotores para os quais foi habilitado apenas na localidade onde foi emitida. Ou letra D, qualquer tipo de veículo apenas na localidade onde foi emitida. Primeiro, quero contar para vocês o seguinte. A carteira, ela é o quê? Nacional. Se a minha carteira é nacional, ela me permite dirigir em todo o território nacional. Não importa se eu fiz a minha carteira no Paraná e eu vou, por exemplo, lá para Fortaleza, ou se eu fiz no Paraná e vou lá para o Rio Grande do Sul, não importa. Com a sua habilitação em mãos para a categoria a qual você foi habilitado, seja A para moto, seja B para carro, C para caminhão pequeno, D para ônibus ou E para carreta, você poderá dirigir em qualquer lugar do Brasil, inclusive em alguns países aqui do Mercosul também. Então, vamos descartar algumas alternativas. Primeiro, letra B, que fala qualquer tipo de veículo. Não é. É o veículo para o qual você foi habilitado, a categoria da qual você fez a habilitação. Letra C, veículos automotores apenas na localidade não é, e apenas na localidade também não é. E aí eu quero tirar aqui outro mito que eu escuto muito as pessoas falarem que é errado. Ah, porque na PPD você não pode viajar, na PPD você não pode ir para outra cidade, você não pode ir para outro estado. Gente, a PPD, a permissão para dirigir, ela pode ser utilizada da mesma forma que a carteira, em qualquer lugar do Brasil, qualquer estado, qualquer cidade, tá? Então, a resposta correta vai ser a letra A. Veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Lembrando apenas que tem que ser na categoria que você fez. Se você tem carteira para carro, você não pode ser dirigindo moto, ou vice-versa. Então, para a categoria para a qual você está habilitado. Ao atender um motociclista com alteração de consciência após bater a cabeça no chão, deve-se: letra A, mantê-lo com a temperatura do corpo abaixo do normal. Letra B, evitar conversar com ele para não confundi-lo ainda mais. Letra C, restringir os movimentos, mantendo as roupas apertadas. Ou letra D, evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Vamos começar pelas alternativas erradas. Eu não vou manter a temperatura abaixo, muito pelo contrário. Quando existe um acidente, quando existe um choque do nosso corpo, é muito comum a gente perder calor. Então, eu não vou manter abaixo, muito pelo contrário. Eu vou manter aquecido por meio de cobertas, não é por meio de bebida quente, não, tá? É por meio de cobertas. Eu não vou evitar conversar, muito pelo contrário. Se ele está tendo alteração de consciência, eu preciso ficar conversando com ele para garantir que ele está consciente e que ele está me entendendo. Eu também não vou restringir os movimentos, muito menos manter as roupas apertadas, muito pelo contrário. A primeira coisa que se faz é afrouxar as roupas da vítima. Então, já descartamos letra A, letra B e letra C. Então, resposta correta, letra D. Evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Lembrando ainda que vocês não vão remover as vítimas nem do lugar, nem das ferragens, não vão retirar capacete de motociclistas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, também não vão utilizar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado. E também evitem entrar em contato com o sangue das vítimas caso tenha, porque existem algumas doenças que são transmitidas através do contato com o sangue infectado. Por isso que a gente não pode entrar em contato com o sangue das vítimas caso tenha. Em um cruzamento férreo, de quem é a preferência? E agora?
Vamos dizer lá, né, que nós temos aqui uma via, temos aqui uma outra via, e aqui nós temos um cruzamento férreo. O que é um cruzamento férreo? É o trilho do trem, por onde o trem passa. E agora, de quem que vai ser essa preferência aqui? Do pedestre, do motociclista, do trem ou do veículo. É muito comum aqui ter inclusive uma plaquinha. Atenção, pare, olhe, vai ter a plaquinha lá indicando o cruzamento da via. Por quê? Porque o trem, ele vai ter a preferência. Aliás, os veículos que se deslocam sobre trilhos, eles têm a preferência. Quais que são as preferências? Para a gente entender e ficar mais claro. Os veículos de fiscalização, os veículos de urgência e emergência, os veículos que se deslocam sobre trilhos e os veículos precedidos de batedores. Sabe aqueles carrinhos que ficam com umas luzinhas e com umas bandeirinhas laranja, alertando que tem um veículo muito longo ou muito largo passando, eles têm preferência, tá? Então, os veículos de urgência e emergência, os veículos de fiscalização, os veículos que se deslocam sobre trilhos, no caso os trens, e também os veículos precedidos de batedores. Eles têm sim a preferência. A atitude que você deve incorporar ao seu modo de dirigir é: essa atitude que você vai incorporar ao seu modo de dirigir, ela precisa ser uma atitude positiva, que vai auxiliar, que vai favorecer você e os demais. Letra A. Ao invés de acelerar quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar. Letra B. Não reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se do cruzamento. Letra C. Quando muito calor, os motociclistas usarem o capacete no braço. Ou letra D. Mudar de pista sem avisar, parar em fila dupla sempre que puder. Bom, vamos novamente descartar as que estão erradas. Eu não posso mudar de pista sem avisar, senão eu vou cometer uma infração grave com 5 pontos. Também não posso parar em fila dupla. Isso aqui pode resultar, inclusive, na remoção do meu veículo. Eu não posso usar o capacete no braço, porque motociclista sem capacete, o passageiro, o garupa sem capacete, além de ser uma infração gravíssima com 7 pontos, ele resulta na suspensão da habilitação. Caso seja a PPD, vai gerar a cassação. Então, ó, já descartamos duas. Não reduzir a velocidade ao se aproximar de um cruzamento, sim. Mesmo que o cruzamento seja meu, é interessante eu reduzir um pouco a velocidade para poder prevenir e antecipar uma situação de perigo. Por isso que também está errado. Logo, nossa resposta correta ficou na letra A. Ao invés de acelerar quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar. Então, essa é a nossa alternativa correta. A atitude que você deve incorporar ao seu modo de dirigir é: ao invés de acelerar quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Dica: os requisitos são 3. Quantas alternativas eu tenho aqui? 3. Então, só com essa dica você já teria matado a questão. No algarismo romano 1, 2 e 3. 1. Ser penalmente imputável. 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente. E 3. Saber ler e escrever. O que é ser penalmente imputável? Ser maior de 18 anos e ter condições físicas e psicológicas. Possuir carteira de identidade ou equivalente. O que é equivalente? Poderia ser a carteira de trabalho, por exemplo, carteira de trabalho CTB, não é CTB, CTPS, carteira de trabalho. Por quê? Porque tem foto, é oficial. E, claro, saber ler e escrever. Eu não preciso comprovar grau de escolaridade. Eu apenas preciso saber ler e escrever. Então, estão corretos o algarismo romano 1, que é um risquinho,
2, que é 2 risquinhos, e 3, que é 3 risquinhos. Então, aqui, essa sequência aqui é a que você precisa encontrar na resposta. Então, ó, letra A só tem o 1 e o 2, então não é. Letra B só tem o 1, aliás, o 1 e o 3 na letra A, 1 e o 2 na letra B, então também não é. E na letra D só tem um risquinho. Vejam que a ordem correta vocês só vão encontrar na letra C. 1 risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos. Considere as situações abaixo. Novamente, algarismos romanos 1, 2 e 3. E ele quer saber infração de trânsito passível de multa. Ocorre aonde? 1. Parar o veículo nos viadutos. Será que eu posso parar no viaduto? Ou será que eu cometo uma infração? 2. Parar o veículo na contramão de direção. Será que eu posso ou cometo uma infração? Parar o veículo nas esquinas a 7 metros do bordo do alinhamento da via. Ou seja, na esquina. É infração ou será que não? O que vocês acham? Vamos descartar primeiro a que está errada, que é a 3. Por quê? Eu posso parar a 7, posso parar a 6, posso parar a 5. Eu não posso parar a menos de 5 metros. Então, aqui eu já sei que eu não tenho infração. Sabendo disso, eu posso descartar a letra A e eu posso descartar a letra B. Agora, parar no viaduto e parar na contramão, com certeza eu vou estar cometendo infração. Então, risquinho 1 e risquinho 2, que é o que está aqui. Então, eu preciso encontrar aqui quais desses risquinhos estão corretos, fazer a sequência e encontrar aqui na resposta essa mesma sequência, que é 1 e 2. Finalizado, pessoal, um super vídeo com questões muito cobradas, tanto aí para a prova teórica quanto para a prova, as aulas, né, e a prova prática. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão pela sua companhia, para você que ficou neste vídeo até aqui. E claro que eu vou reforçar, se você chegou até aqui e você gostou desse conteúdo, mas você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque nós temos vídeos novos atualizados que são postados aqui todos os dias. E claro, deixa aquele joinha, deixa aquele like, comenta aqui embaixo qual é a sua cidade, para a gente ver até onde que esse vídeo, esse canal está chegando e estamos podendo aí ajudar cada vez mais pessoas. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal, e de coração eu continuo desejando a cada um de vocês que está aqui passando pelo canal muito sucesso, bênçãos, conquistas, bons estudos. Aquele abraço muito carinhoso a cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.